Então, creio que podemos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Trindade, rendemos nosso louvor, agora e na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, sacia com a fome da verdade. Podemos sentar. Então, muito boa tarde a todos. Temos hoje aqui presentes vários grupos da Diocese de Braga, de Coimbra, Leiria, Fátima, vários grupos da Diocese do Patriarcado de Lisboa. Muito bem-vindos a todos. Estamos na nossa tarde habitual do primeiro sábado e começo com a pergunta habitual sobre quem é que está aqui pela primeira vez. Quem está pela primeira vez pode levantar a mão. Muito bem, temos algumas pessoas, não muitas, mas... Então começo só por fazer uma explicação muito breve sobre o que é esta devoção dos primeiros sábados. E a devoção dos primeiros sábados consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, feito à irmã Lúcia, no dia 10 de dezembro de 1925, era ela religiosa de Santa Doroteia, num convento em Pontevedra, que fica na Galiza. Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus. E mostra mais uma vez à irmã Lúcia o seu coração imaculado, cercado de espinhos. E a aparição é toda muito bonita, convido a todos a irem ler. Eu não vou descrever toda a aparição, mas a dada altura Nossa Senhora diz à irmã Lúcia: "Tu ao menos vê-de-me consolar." E explicou como é que ela o poderia fazer. Bastava durante 5 primeiros sábados seguidos, portanto no primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses seguidos, fazer 4 coisas com uma intenção. Essas 4 coisas são rezar o terço, depois fazer uma comunhão nesse dia, comunhão eucarística, a confissão e a meditação num dos mistérios do Rosário durante 15 minutos, que Nossa Senhora descreve como 15 minutos de companhia a ela, meditando num dos mistérios do Rosário. E fazer estas 4 coisas com a intenção de reparar o seu imaculado coração. Nossa Senhora, nesta aparição, faz uma promessa incrível. Diz que a quem o fizer, promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Então aqui no santuário temos esta oportunidade de fazer esta devoção em cada primeiro sábado. Rezamos o terço na capelinha, agora teremos um momento formativo de meia hora que não faz parte desta devoção, mas aproveitamos para fazer alguma catequese sobre a mensagem de Fátima, que é muito rica e é só benéfico fazermos estas catequeses. Depois, durante meia hora, teremos a meditação num dos mistérios do Rosário, que aqui no santuário fazemos em contexto de adoração eucarística. Muito bem. Então, nesta catequese de hoje, vamos aprofundar um bocadinho mais a terceira aparição do anjo. Nos meses anteriores aprofundamos a primeira aparição, depois a segunda, chega agora a hora da terceira aparição do anjo. A terceira aparição do anjo conta-nos a irmã Lúcia que terá sido em outubro ou diz ela finais de setembro. E quando o anjo aparece, novamente na Loca do Cabeço, onde foi a primeira aparição do anjo, os 3, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, estavam a rezar o terço. E também aquela oração que o anjo lhes tinha ensinado na primeira aparição. Nesta terceira aparição, há algo de diferente das outras. Quer dizer, cada uma é diferente, na verdade.
esta tem algo muito característico. É que o anjo traz na mão um cálice que deixa suspenso no ar e sobre ele uma hóstia, do qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Traz, portanto, o corpo e o sangue de Jesus. Deixa o cálice e a hóstia suspensos no ar e prostra-se em terra e repete 3 vezes uma nova oração que ensina nesta aparição. E a oração, muitos de nós conhecemos, diz assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Esta foi a nova oração que o anjo ensinou aos pastorinhos e que rezou prostrado diante da hóstia e do cálice. É então uma oração rezada diante da presença eucarística de Jesus. E este é talvez o elemento mais característico desta terceira aparição. Esta oração, que eu disse aqui muito rapidamente, mas que os pastorinhos aprenderam a rezar e rezaram depois disso muitas vezes, é muito rica e muito profunda. É uma oração que nos transporta para o núcleo da fé. Este anjo é, como sabemos pela definição própria do que é um anjo, um enviado de Deus, que vem revelar o próprio Deus para bem de todos os que percorrem esta história de salvação, como Deus quer fazer conosco. E como diz o teólogo João Duque, o anjo de Fátima é um mediador da presença e da comunicação de Deus, que revela em pleno século XX algo importantíssimo, essencial para a salvação dos humanos, em grande parte perdidos consigo mesmos nos emaranhados caminhos da sua história. E o cerne dessa revelação, diz-nos este autor, é nada mais, nada menos que o cerne da fé cristã, que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e que a atitude humana fundamental perante o Deus trino é a adoração. Este autor então diz-nos que este anjo vem dizer algo que é fundamental na fé cristã, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E qual é a atitude diante deste Deus que nós podemos ter, que é a adoração. E de facto parece cada vez mais necessário sublinhar que este é o cerne da revelação de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. O cardeal Walter Kaspar refere que a profissão de fé num só Deus em 3 pessoas é considerada acertadamente como a característica específica da fé cristã em Deus. Eu, quando pensava novamente nesta temática, pensava que de facto vivemos num tempo recheado das mais diversas ideias sobre quem é Deus e de como o conhecer. Talvez como em todos os tempos da história, se calhar foi sempre assim, mas hoje também. Um tempo em que há, se calhar, muita confusão sobre quem é Deus. Mas também é um tempo de renovado desejo de espiritualidade e de conhecer algo que nos transcende. Ora, podemos cair no erro, às vezes nós, neste nosso mundo ocidental, de dar por adquirido que nascemos numa cultura cristã e, portanto, todos sabem que o Deus da fé cristã é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que isto é um erro. Creio que quando algo não é bem compreendido ou assimilado e experimentado, que é o que se calhar acontece muito hoje quando falamos deste Deus cristão, o mais certo é que com o tempo seja esquecido ou deturpado. É urgente que se faça uma boa catequese sobre quem é este Deus em que acreditamos. Um Deus que é Pai, que é Criador, este Pai Criador, providente e que nos quer fazer participantes do seu reino. Um Deus que é Filho, encarnado neste mundo, feito homem como nós, para nos levar à mesma dignidade de filhos. Um Deus que é Espírito, que dá vida e defende nas lutas deste mundo. Deus é esta relação de 3 pessoas, sendo simultaneamente unidade perfeita das 3.
Há tanto para rezar e aprofundar sobre o mistério de Deus unitrino. Creio que vivemos num tempo em que não podemos dar por adquirido. Toda a gente sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, pois claro, que é um Deus em 3 pessoas. Se calhar, se formos perguntar algumas catequeses, e deixem-me até ousadamente dizer, às vezes de jovens que estão a preparar-se para o crisma, não sei se concordam comigo, e se perguntarmos quem é Deus e se Deus é Pai ou é Filho ou é Espírito Santo, não sei se vão dizer que são os 3. É pena, mas isto só chama a atenção para esta necessidade de rezarmos e aprofundarmos este mistério. A irmã Lúcia escrevia no seu livro Como Vejo a Mensagem, um livro muito pequenino, muito bonito, que foi o último que ela escreveu e não o acabou. Ela dizia assim: nada mais desejo, nada mais anseio, o mistério da Santíssima Trindade é para mim o mais belo recreio. Ou ainda, esta mensagem foi para mim a revelação do mistério de Deus presente em mim, e eu sempre presente em Deus, onde devo adorá-lo, amá-lo e servi-lo com fé, esperança e amor. O anjo, nesta terceira aparição, como aliás já na primeira, prostra-se em adoração, ensinando esta atitude que é a única forma de correspondermos a esta revelação de Deus. Deus revela-se assim, como Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas. Como é que nós podemos responder-lhe? E o anjo diz, pela adoração, adorar este Deus. É a mesma atitude que Moisés tem diante da sarça ardente. Tirar as sandálias dos pés ou prostrar-se é sinónimo de uma atitude muito mais profunda, a única que não é, de alguma forma, busca própria ou busca interessada de algo que só Deus pode dar. Às vezes vamos ter com Deus para buscar algo. A adoração é a única atitude que não é uma busca interessada, mas vamos adorar Deus porque o pomos no lugar de Deus. De facto, a adoração é o gesto que reconhece Deus como Deus. Por isso, diz o professor Alexandre Freire Duarte, que se não pudermos entrar no coração de Deus pela porta da adoração, jamais saberemos quem é Deus e quem somos nós. Ou nós adoramos a Deus, ou se calhar vamos ver sempre Deus de forma deturpada. Não sei se me faço entender, mas é que é a única forma pela qual nós dizemos: acredito em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, como Deus. O anjo, de facto, vem ensinar a colocar Deus no centro da vida e a dar sentido a tudo, a colocar Deus no lugar de Deus e não qualquer outra coisa. Este é o primeiro convite de Fátima, Deus no centro. E assim o anjo leva-os a saborear Deus como o mais belo da existência humana, como dizia Bento XVI. Ensina a contemplar o rosto de Deus, que não é um rosto feito à nossa medida, segundo a nossa vontade e conveniência, como às vezes podemos ser tentados a crer, que Deus seja uma energia ou que seja outra coisa qualquer. Não, este Deus não é um Deus feito à nossa conveniência, é um Deus trinitário e eucarístico, como já vamos ver. A adoração caracteriza-se, de facto, por dar a Deus o primeiro lugar. Só a Deus adorarás. Não é o primeiro mandamento. De facto, se nós não adorarmos a Deus, acreditem, vamos adorar outras coisas. Se não pusermos Deus no primeiro lugar, no centro, vamos pôr outras coisas. O dinheiro, o prazer, o bem-estar, o facilitismo, a fama, nós mesmos. Então a adoração é uma questão de vida ou de morte, de liberdade ou de escravidão. Mas em Fátima, o anjo fala-nos da adoração como atitude de pormos Deus no primeiro lugar, mas também concretizada na adoração eucarística. Por isso ele traz a hóstia e o cálice. É diante da hóstia e do cálice que o anjo se prostra. Aqueles que têm uma atitude de coração adoradora, isto é, que adoram a Deus em espírito e verdade, que o põem em primeiro lugar e o procuram, não podem deixar de encontrá-lo na Eucaristia, onde ele está presente em corpo, naquele pão consagrado, e ele continua a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
como percebemos pela simplicidade e brancura da hóstia consagrada. Esta terceira aparição constitui um marco na vida dos pastorinhos e eles passam a compreender muito mais profundamente esta presença de Deus nas espécies eucarísticas. Ao descrever a aparição, a irmã Lúcia conta que o anjo, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu a hóstia à Lúcia, e o que continha o cálice deu-o a beber à Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. O Francisco, como sabemos, ele nunca ouviu nas aparições. Via, mas não ouvia o que dizia o anjo ou Nossa Senhora. Mas ele tornou-se extremamente consciente desta presença de Jesus em todos os sacrários da terra, como o anjo tinha ensinado naquela oração. Era o mesmo Deus que ele tinha sentido dentro de si, porque sabem que depois desta aparição, o Francisco perguntou à Lúcia e à Jacinta o que é que aconteceu. E foi a Jacinta que lhe explicou que tinha sido a comunhão, que eles tinham comungado, tinham recebido Jesus. E o Francisco disse assim: eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. Então ele ficou muito sensível a esta presença de Jesus na Eucaristia. Era aquele mesmo Deus que tinha sentido dentro de si, que estava presente no sacrário, a todo momento. Por isso queria fazer-lhe companhia e reparar o seu coração. E por isso passava horas diante do sacrário a fazer companhia a Jesus. E pouco antes de morrer, pediu para se confessar, porque o que ele mais queria era comungar. E depois dizia à Jacinta, porque chegou a comungar antes de morrer, e dizia à Jacinta, que só tinha comungado pelas mãos do anjo: hoje sou mais feliz do que tu, porque tenho em meu peito a Jesus escondido. Se há bocadinho dizíamos que hoje parece muito importante voltarmos a proclamar e a ensinar que Deus é um só em 3 pessoas, também é verdade que não podemos dar por adquirido que todos sabem que Jesus ressuscitou. Eu já ouvi pessoas a dizer que foram a Jerusalém e foram ver o sítio onde Jesus está sepultado. Não está bem? Ressuscitou. Sei que vocês sabem, mas pronto. Então, não podemos dar por adquirido que toda a gente sabe que Jesus ressuscitou. E que permanece connosco, presente sacramentalmente na Eucaristia. É que não bastam as palavras. Por que é preciso continuarmos a anunciar? Porque não bastam as palavras para ensinar esta verdade. Precisamos de acreditar verdadeiramente e atuar de acordo com aquilo em que acreditamos. A adoração eucarística, como vemos na vida dos pastorinhos e particularmente na vida de São Francisco Marto, transforma-nos na medida em que não se trata de uma espécie de idolatria, de um objeto físico, de um pedaço de pão, mas por se tratar de uma presença transfiguradora, que transfigura tanto quanto quem adora se faz presente real e ativamente. A Eucaristia transforma-nos tanto mais quanto nós nos fazemos presente real e ativamente diante de Jesus na Eucaristia. Nesta relação em que se está com quem sabemos que nos ama, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a pessoa vai adquirindo também os mesmos afetos e sentimentos de Jesus, não por algum tipo de magia, mas porque vamos experimentando essa forma de entrega de Deus por nós e abrindo-nos a uma mesma entrega pelos outros. Parece-me sempre impressionante que na oração ensinada pelo anjo esteja referido especificamente que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade em todos os sacrários da terra. O anjo quis mesmo dizer isso, em todos os sacrários da terra. É mesmo em cada igreja ou capela que todos nós temos, provavelmente perto de nós, aquele que nos espera, não como um patrão ou como um polícia para nos vigiar, não nos espera como quem obriga ou se impõe, mas simplesmente quer nos dizer que está incondicionalmente para nós, presente, para que amando nos tornemos mais humanos e mais filhos de Deus, mais irmãos entre nós e mais felizes,
porque a verdadeira felicidade só pode estar neste gastar tudo por amor, como fez Jesus. E isso só Deus nos pode ensinar totalmente. Só a sua presença eucarística nos ensina este amor que se entrega sempre até ao fim. Sobre esta oração ensinada pelo anjo, escrevia a irmã Lúcia naquele último livro dela que eu já referi, como vejo a mensagem. Dizia ela sobre esta oração: esta oração foi para mim um grande laço da minha união com Deus. Laço que me estreita, me prende, indissoluvelmente gravada no meu coração. Trindade Santa, único Deus verdadeiro em quem acredito, em ti espero, eu te adoro e amo-te. Aceita o meu amor e a minha humilde adoração. E dizia ainda a irmã Lúcia: tão pouco é o que tenho para te dar, que peço aceites em troca da minha indignidade os méritos infinitos do coração de Jesus e do coração imaculado de Maria. E em troca peço a conversão dos pobres pecadores. Parece que a irmã Lúcia foi aprofundando esta oração que marca este laço dela com a Trindade, um laço indissolúvel que nunca mais se iria desfazer ao longo dos seus 97 anos de vida. E ela foi aprofundando esta oração, ruminando esta oração, voltando a ela tantas vezes e transformando-a nas suas próprias palavras. E depois a irmã Lúcia colocava esta questão: que significado tem essa comunhão, aquela que eles fizeram nesta terceira aparição? E ela própria dá a resposta: para mim, significa o querer Deus avivar a nossa fé na presença real de Jesus Cristo presente na Divina Eucaristia e na eficácia da sua palavra quando disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E para que, identificados com Cristo, pudéssemos oferecer à Santíssima Trindade uma reparação mais digna e agradável a seus olhos. Assim, dizia ainda a irmã Lúcia, aquelas pequeninas hóstias consagradas com Cristo, que eram eles próprios, sobre o altar do sacrifício, terão sido oferecidas ao Pai como oferta de eterno louvor. Tão bonito. A irmã Lúcia a meditar sobre isto e a pensar: o que é que terá significado aquela comunhão que o anjo nos deu? Talvez isto, a necessidade de avivarmos a fé neste Deus que está presente na Eucaristia. De facto, parece que esta aparição do anjo pretende avivar a nossa fé em Jesus Eucaristia, algo que é tão necessário nos dias de hoje. Nas palavras do anjo, no entanto, aparece também esta outra dimensão da Eucaristia, que é a entrega pelo outro. O anjo insiste nesta oração, na reparação e na oração pela conversão dos pecadores. Esta é uma oração lindíssima. Nós sabemos que na vida dos pastorinhos, esta tornar-se-á uma importante frente de batalha. A oração pelos pobres pecadores, como diria Nossa Senhora. A conversão aparece também muito na mensagem de Fátima, como pedido urgente, pois, como nos diz São Paulo na carta a Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então este pedido do anjo, da oração pela conversão dos pecadores, recorda-nos o que dizia o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal. Dizia o Papa: ou cardeal, Ratzinger, parece-me que o nosso maior erro é o de pensarmos que só as grandes ações económicas e políticas podem transformar o mundo. É a tentação, mesmo entre os cristãos, de pensar que a oração não tem muito valor e, portanto, perde-se a interioridade. Ora, aqui em Fátima, ouvimos falar de coisas escondidas: conversão, oração, penitência, que parecem não ter muita importância política, mas são as coisas decisivas, são a força renovadora do mundo. Incrível esta frase do Papa olhando para Fátima. Ele diz: aqui fala-se de coisas que parecem que não têm muita importância. A conversão, a oração, mas são a força renovadora do mundo. O professor Américo Pereira, num artigo publicado na revista Fátima 21, acerca da experiência dos pastorinhos de comunhão pelas mãos do anjo, escrevia assim: proposta esta teofania, porque nesta aparição temos uma teofania, uma manifestação de Deus na hóstia e no cálice. Portanto, proposta esta teofania aceite na sua plenitude e consumada a quando da comunhão, tudo muda radicalmente. Deus encontra-se no mundo,
com a plena aceitação de Deus e do que este pede por parte das crianças, Deus está nelas presente no mundo. Uma presença espiritual, mas especial, pois os pastorinhos aceitaram, ao modo de Maria, marianamente, como diz este autor, sem reservas, ser precisamente veículo da encarnação de Deus. Nesta aparição, o anjo fala-lhes ainda destes homens ingratos. Então os pastorinhos aceitam ser esta presença encarnada de Jesus, que é no fundo o que nós fazemos em cada comunhão. Aceitamos unir-nos a Jesus encarnado. E tornam-se estes intercessores pela conversão dos pobres pecadores. Então rezam muito aquilo que o anjo pede. Reparai o crime destes homens ingratos e consolai o vosso Deus. Eu recordo que estávamos em plena guerra mundial e que este crime maior contra o ser humano, devastador por vários motivos, e entre os quais a forma como tende a gerar indiferença perante o sofrimento alheio, era a guerra. A guerra é este mal maior do mundo que representa o mal por excelência, porque também gera indiferença. Hoje nós vemos as notícias sobre conflitos armados em tantas partes do mundo e, dado que nos parece algo longínquo e no qual não podemos intervir muito, continuamos a viver esquecendo-nos às vezes desse facto. E parece que não há outra forma de viver senão um bocadinho estarmos à parte disso, esquecendo-nos disso, porque parece que senão somos esmagados por essa realidade. Mas na vida dos pastorinhos não foi assim. Tornaram-se parte dessa história de sofrimento. Entregaram-se como podiam, sobretudo a partir da oração, num estilo reparador de vida, por amor a todos os que, por falta de fé, esperança ou caridade, por muitos motivos, incluindo por sofrerem as consequências do mal, se afastavam de Deus. Rezaram por todos aqueles que estavam longe de Deus. Esta terceira aparição do anjo vem sublinhar o que ele já dizia noutras aparições. Ele, o anjo da paz, vem apelar à oração e ao sacrifício como meio que está ao alcance de todos para construir a paz. E os pastorinhos vão se tornando, portanto, estas crianças das bem-aventuranças, que imersos nos corações de Jesus e de Maria, que eles já sabiam que estavam sempre atentos e totalmente compadecidos, ou seja, a padecer com a humanidade, imersos nesses corações, eles tornam-se pacificadores pela via da oração e da reparação. Eu gosto de pensar nesta aparição do anjo como o final da iniciação dos pastorinhos a uma vida nova, que começava ali, naquele ano de 1916, e que os levaria para um caminho de santidade muito belo, através das mãos de Nossa Senhora. Esta iniciação fica marcada pela compreensão de como são amados por Deus, que agora percebem melhor que é trinitário e eucarístico, um Deus em 3 pessoas que está presente em todos os sacrários da terra. Uma vez introduzidos neste núcleo da fé, são também envolvidos nesse amor de Deus pelo mundo, tornam-se intercessores a partir de um amor e união intensas com os corações de Jesus e de Maria, que aparecem sempre unidos na mensagem de Fátima e também naquilo que diz o anjo. A partir destes 2 corações, que também cada um de nós se sinta impelido a acolher este convite do anjo e a adorarmos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a descobrirmos a beleza de estarmos com o Senhor em todos os sacrários da terra. Ele nos levará a conseguirmos superar a indiferença e a entregarmos-nos mais generosamente aos outros para a salvação de todos. Foi assim que aprenderam os pastorinhos. Assim terminou a sua iniciação com estas aparições do anjo. Estavam então seguros neste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e sabiam que Ele estava presente ali em cada sacrário. E a partir daqui então estavam prontos para a mensagem que Nossa Senhora iria trazer no ano seguinte, em 1917. Agora aguardamos a presença de Jesus e a Eucaristia, que vai ficar entre nós. E durante a oração inicial e a bênção final, os que puderem depois poderão ajoelhar. Durante a meditação podemos estar da forma que mais nos ajudar.
Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da agonia de Jesus no horto. Do Evangelho segundo São João. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron, onde havia um horto, e ali entrou com os seus discípulos. Judas, aquele que o ia entregar, conhecia bem o sítio, porque Jesus se reunia ali frequentemente com os discípulos. Judas, então, guiando o destacamento romano e os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes e dos fariseus, munidos de lanternas, archotes e armas, entrou lá. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes: Quem buscais? Responderam-lhe: Jesus o Nazareno. Disse-lhes ele: Sou eu. E Judas, aquele que o ia entregar, também estava junto deles. Logo que Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. E perguntou-lhes segunda vez: Quem buscais? Disseram-lhe: Jesus o Nazareno. Jesus replicou-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, então deixai estes ir embora. Assim se cumpria o que dissera antes: Dos que me deste, não perdi nenhum. Nessa altura, Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e a arremeteu contra um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice de amargura que o Pai me ofereceu?
no relato deste mistério da agonia de Jesus e procurando contemplar esta cena como se estivéssemos diante de uma pintura deste momento, vemos que, segundo a descrição do evangelista João, temos no centro da cena Jesus, somente Jesus, sem qualquer armadura ou arma nas mãos. E de repente chega um destacamento romano, guardas com achotes, lanternas e armas. Que contraste entre Jesus e este grupo de homens. Aqueles homens chegam em posição de ataque e trazem ao de cima o pior do ser humano quando é movido pelo ódio e pela violência. Esta cena recorda-nos as vezes em que nos enchemos de defesas, de armas, prontos para o combate, para o ataque diante dos outros ou mesmo diante de Deus. Basta que nos sintamos atacados nas nossas seguranças ou no nosso orgulho para nos transformarmos num verdadeiro destacamento romano, colocando toda a nossa fúria para fora, em palavras, gestos ou até omissões. Quantas vezes nos deixamos levar por essa agressividade, sem medirmos o grau de desproporção diante do que realmente está a acontecer? Vemos isto a acontecer nos mais diversos contextos, em serviços de atendimento ao público, no trânsito, entre vizinhos, nas escolas, mas até dentro das famílias. Neste relato, diante da autenticidade de Jesus, que se apresenta sem medo e sem resistência, os soldados caem por terra, como que indicando que diante da proximidade e do amor de Deus, as nossas defesas e armas caem por terra, não servem para o diálogo com Deus. De facto, só o amor, a verdade e a renúncia a qualquer agressividade é que podem desarmar o outro. Os nossos santos pastorinhos foram verdadeiramente portadores de bem-aventurança, pacíficos e pacificadores, tendo rezado e oferecido tantos sacrifícios pela paz. A paz tornou-se uma das maiores intenções de oração na mensagem de Fátima. A Jacinta recomendava à prima Lúcia, pouco antes de ir para Lisboa, onde iria morrer, e já sabia que lhe faltava pouco tempo para ir para o céu. Dizia: "Tu ficas cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. Quando for para dizeres isso, não te escondas. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que lhes peçam a ela, que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria, que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela." É necessário pedirmos a paz ao Coração Imaculado de Maria. A paz de que nos fala Jesus neste mistério da agonia, isto é, a paz que começa com a atitude de cada um de nós, desde logo nos nossos contextos diários, mas também aquela paz que é capaz de deitar por terra os exércitos deste mundo. Diante de Jesus, pensemos: como me coloco diante das dificuldades e da violência? Será que procuro ser pacificador ou deixo-me levar pela ira, pela raiva ou pela violência? Digo a verdade com simplicidade, sem defesas ou subterfúgios? Diante de Jesus, peçamos-lhe que nos ajude a sermos portadores de paz e de verdade, para que Ele nos encontre sempre desarmados e livres.
Rezemos, Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, dá-nos a tua paz. Jesus, ajuda-nos a sermos pacificadores. Jesus diz: se é a mim que buscais, então deixai estes ir embora. Uma frase que revela um amor totalmente centrado no amado. Jesus não está voltado para si mesmo, mas apenas para o Pai e para aqueles que Ele lhe confiara. Na oração sacerdotal, o evangelista João coloca esta oração na boca de Jesus: Pai Santo, tu que a mim te deste, guarda-os em ti, para serem um só, como nós somos. Enquanto estava com eles, eu guardava-os em ti que a mim te deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o homem da perdição, cumprindo-se desse modo a Escritura. Não te peço que os retires do mundo, mas que os livres do maligno. Faz que eles sejam teus inteiramente por meio da verdade. A verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles totalmente me entrego, para que também eles fiquem a ser teus inteiramente por meio da verdade. Esta oração de Jesus mostra-nos que cada um conta para Jesus. Cada um de nós é único e a sua entrega é por cada um, para que nenhum se perca. Nas guerras, nas batalhas deste mundo, o problema não está em perder um soldado, mas em perder a guerra. Por vezes parece que se contam mais os números, se foram muitos ou poucos, do que propriamente este ou aquele. Com Jesus não é assim. Cada um conta. Na aparição de Pontevedra, Nossa Senhora dizia à irmã Lúcia: tu ao menos vede-me consolar. Aquele tu ao menos é dito hoje a cada um de nós. São palavras que precisamos de ouvir neste tempo em que faltam pessoas nas igrejas e parece que somos cada vez menos na prática dos sacramentos ou na resposta a um chamamento vocacional. A esperança de que cada um de nós faz a diferença brota desta certeza de que a fé não se mede pelos números, nem o seguimento de Jesus é menos credível por estes serem eventualmente inferiores ao que eram no passado. Cada ato de fé, de esperança e de amor continua a fazer a diferença. E o Senhor conta com cada um de nós para a obra da evangelização, para que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Os santos Francisco e Jacinta souberam desde o primeiro momento que a sua entrega e a sua oração faziam a diferença. Não tinham falsa modéstia, nem pensamento curto, mas antes viam longe, viam o horizonte do próprio Deus e por isso não adiaram a conversão, nem desperdiçaram tempo. Cada um conta pela sua vida de oração, pelas suas obras e pelo testemunho de vida que dá. Por vezes podemos achar que importa pouco o que faço ou deixo de fazer, ou que não afeta ninguém o meu pecado ou a minha virtude, ou ainda que já não sou útil, ou pela idade ou pela doença. Mas a verdade é que cada um é importante, é desejado e esperado por Deus. Foi por cada um que Deus deu a sua vida e continua a dar. Diante de Jesus, tomemos consciência que Ele dá a vida por mim,
que conta comigo. E perguntemo-nos como me vejo nesta história de salvação. Será que acredito que faço a diferença com a minha vida? Será que por isso rejeito qualquer tipo de contratestemunho ou de vida dupla? Faço da minha oração e entrega, como aos pastorinhos, um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de todos? Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, obrigada porque dás a vida por mim. Jesus, ajuda-nos a não adiarmos a conversão. Voltamos a olhar na nossa imaginação para a pintura desta passagem do Evangelho. E Jesus permanece no centro, entre o destacamento romano com as suas armas e os discípulos, que entretanto despertaram do sono e estão também eles em posição de defesa ou de combate. Pedro, destemido, de espada na mão, está à frente dos outros dois, como se de um exército se tratasse, um exército de 3. Trata-se da espada de quem quer genuinamente defender a Deus, a fé, lutar pela salvação, mas que ainda não descobriu os meios certos. É Jesus quem ensina Pedro como lutar. Não é pelo uso da espada. Mais uma vez, Pedro deve aprender a colocar-se atrás de Jesus e a deixar-se conduzir por Ele em todos os momentos, sobretudo naqueles mais escuros. Diante das perseguições, das injustiças, daquilo que não compreendemos, muitos acabam por se revoltarem contra Deus, contra a vida ou até contra si mesmos.
Mas como cristãos, somos convidados a olhar para Jesus e a deixar que Ele vá à nossa frente, que seja o nosso escudo diante do mal. Devemos aprender a não escolhermos o caminho da revolta ou da incredulidade, mas da confiança naquele que nunca nos abandona. Jesus quer beber o cálice que lhe toca beber para a nossa salvação. Mas essa decisão firme é tomada a partir da sua união com o Pai. Este mistério da agonia fala-nos, antes de mais, da oração de Jesus no momento mais crucial da sua vida. O sim que o leva à morte e morte de cruz é dado em contexto de oração, pois só assim é possível levá-lo até ao fim. Neste tempo de Quaresma, em que a Igreja nos convida ao jejum, esmola e oração, olhemos para a oração confiante de Jesus e procuremos imitá-lo. É tempo de oração e penitência, tempo de fazermos uma boa conversão, para podermos renovar o nosso sim no seguimento de Jesus e renunciarmos a seguir os nossos instintos ou apetites. Os pastorinhos, depois das aparições, passavam horas em oração, nesse diálogo com Deus como amigo. Foram incontáveis os terços rezados ou as horas de adoração eucarística. A Jacinta dizia certo dia à Lúcia, quando já não tinha forças para ir rezar na igreja: diz a Jesus escondido que lhe mande saudades. Que bom que seria se a nossa oração fosse um estar com Jesus de quem temos saudades. Tal como Pedro teve de estar com Jesus muito tempo e entrar numa outra lógica para seguir tão bom mestre, também nós precisamos de estar muito tempo com Ele, para que pela vida espiritual aprendamos essa outra lógica. Em Fátima ouvimos falar muito de oração, sobretudo do rosário. Essa sim é a única arma que podemos usar com segurança, poderosa contra o inimigo que nos quer afastar de Deus, eficaz neste caminho de busca de nos configurarmos com o Senhor e intensa como um meio de intercessão pelos outros. O rosário é a melhor arma dos que confiam em Deus e querem colocar-se realmente atrás dele, para que ele possa ser o bom pastor que conduz às águas puras da eternidade. Diante do Senhor, perguntemo-nos: como tem sido a minha vida de oração? Procuro seguir os passos de Jesus, colocar-me atrás dele, resistindo à tentação da incredulidade ou do desânimo? Como tenho respondido ao pedido mais insistente de Nossa Senhora em Fátima: rezem o terço todos os dias. Neste tempo de Quaresma, aqui diante de Jesus, enquanto pensamos na nossa vida de oração, procuremos fazer algum pequeno propósito, dar algum passo neste caminho de santidade. Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, eu quero seguir-te. Jesus, ensina-me a rezar. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramentum veneremur cer noi, et antiquum documentum nova cedat ritum
Restet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. O Senhor salva-me, o Senhor salva-me, o Senhor salva-me, porque me tem amor. O Senhor salva-me, porque me tem amor. Então, bom regresso a vossas casas, até ao próximo sábado, se Deus quiser, e uma Santa Páscoa para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vivo da fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Senhor